Fala, meu povo, boa noite. Temos rostos conhecidos aqui. Eu acho que eu já vi o senhor. Lembra que eu falei? Esse aqui é o cara do pet. Eu sou um cara animado, vocês vão perceber. A Luciana Garcia lá que eu falei pra você, lembra? Olha lá. Vai conhecer ela hoje. Pessoal, meu nome é Alessandro Duarte. Antes de começar qualquer coisa, eu quero deixar muito claro para todos vocês que ninguém faz absolutamente nada sozinho. Vamos ver se a apresentação tá no esquema. Eu sou o Alessandro, me tornei conhecido pela parte de PNL e vendas. Eu unifiquei as coisas, me fiz em Alphaville como um player e trouxe um certo movimento para Boituva. Sou prata da casa, né? Tatuí para mim é como se fosse casa, já tive negócios aqui inclusive, e vou falar um pouquinho para vocês sobre mentalidade. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui algumas pessoas que fizeram parte da minha jornada, já estive em negócios ou dividindo palcos com grandes players, né? Geraldo Rufino, Lázaro do Carmo, Luciana Garcia, Natan Máximo, são pessoas que me abriram as portas. E se eu estou aqui hoje, eu devo muito disso a todos eles. Sou empresário desde 2015, sou professor, mentor, sou psicanalista e eu não fiz psicanálise para atender. A minha função, basicamente, é entender de pessoas e vender. Quanto mais você sabe de pessoas, quanto mais você domina a mente humana, mais resultado você tem. Alguém duvida disso ou não? Fala pra mim, levanta a mão aqui, ou melhor, fala eu. Quem hoje tem dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, fala eu. Pois é. Você sabia que grande parte da sua dificuldade está, às vezes, na sua gestão, na sua capacidade de entender o pensamento, a mente das pessoas e ajustar a sua vaga para a pessoa certa? Sou especialista em PNL Practitioner e mais recentemente lancei meu livro Vendedor de Elite. Em breve ele estará disponível, não chegou da gráfica ainda, mas já me considero um escritor. Boa, vamos lá. Hoje eu estou à frente de 4 negócios, tenho 4 empresas. Leandrão chegou aí? Leandrão? Eu tenho a IESP Cursos na cidade de Boituva e nós estamos com projetos em outras cidades, Itacoaxetuba e assim por diante. Temos a IESP Flix, que é a nossa escola online. Tenho o método Elite das vendas, que agora se chama Vendedor de Elite, é onde eu capacito empresários para alavancar as vendas, e agora nós criamos o Elite Business, onde eu ajudo empresas a basicamente alavancarem. Então entenda o seguinte, uma vez que você tem um negócio, não interessa o que você vende, desde que você entenda que não é o seu produto o principal meio para chegar até o seu cliente. Às vezes os empresários, eles ficam muito vislumbrados com os produtos ou serviços que eles oferecem. Mas coloque na cabeça de vocês, não é o teu produto que vai te colocar em outro nível. Eu tenho um produto excelente, Alessandro, eu sou muito bom. Você é muito bom para quem te conhece. E quem não te conhece? Como que funciona? Então você precisa ser bom antes. Você precisa ser bom antes do seu produto ou serviço chegar na mão de um potencial cliente. Fechou? Então, vamos para o que interessa. Eu me utilizo do método AIDA. Esse método se aplica absolutamente a qualquer negócio, a qualquer coisa. Sou estrategista digital e eu uso muito isso nas redes sociais. Hoje 90% das minhas rendas, do meu faturamento, é exclusivamente por meio de internet, redes sociais e assim por diante. Acho que os meus amigos que vão palestrar aqui também. Pessoal, o que é o método AIDA? Entenda que, independente do que você for fazer, o primeiro passo é chamar a atenção. Quer contratar um funcionário bom, um funcionário de qualidade, você tem que saber chamar a atenção. Você quer conquistar o amor da sua vida? Se você não chama a atenção, você não consegue. Você quer conquistar um cliente de qualidade? Você tem que chamar a atenção. Estou falando alguma mentira ou não? Não. Entenda que na cabeça das pessoas existe um jogo de confiança. As pessoas só compram de você. E quando eu falo compram, não é necessariamente um produto ou um serviço. Às vezes pode ser uma ideia. Elas só compram de você se elas confiarem em você. Do lado esquerdo, nós temos a pirâmide da consciência. Você sabia que 5% da sua consciência ela é ativa? 10% ela é pré-ativa. Então, eu trouxe 15% de consciência. 85% do seu pensamento, ele é inconsciente. O que significa isso? Que 85% das coisas que você faz durante o dia são iguais, são repetidas. O seu cérebro, ele não assimila, o seu cérebro, ele não compra, o seu cérebro não absorve quando você está na inconsciência. E sabe como se dá a inconsciência?
quando você repete informações, quando você não é inédito. Já ouviu falar que o primeiro que chega é o primeiro que fica? Já ouviram isso? É real, é real. Leandro tá com a esposa aí? Não tá, né? Então se eu perguntar pro Leandro o primeiro beijo que ele deu na vida, ele vai lembrar. Se eu perguntar qual foi o 10º, ele não lembra mais. E por que isso? Porque o primeiro marcou. Você precisa conversar diretamente com o consciente das pessoas com quem você convive. Não importa se são colaboradores, se são clientes, se são fornecedores, não importa. Primeiro nível é a consciência. Beleza. Quando você repete uma informação, e agora eu quero que vocês pensem no nível de vender alguma coisa, porque eu trabalho com vendas, e aí é onde entra a PNL. As pessoas não compram um tênis porque elas amam o tênis, elas compram um tênis porque elas precisam se utilizar dele para fazer uma atividade, correto? Assim como as mulheres não compram um vestido maravilhoso porque elas amam o vestido, elas precisam casar, ou de repente ser madrinhas de casamento, alguma coisa nesse sentido. Vocês percebem que o ponto de conversão ele está um pouquinho na frente? Se eu sei disso, eu vou evitar ficar repetindo coisas. Quando o texto é padrão, quando a mensagem é padrão, as pessoas ignoram. Você tem uma filha em casa e você fala, não faça isso, não faça isso. Ela vai e faz. Você repetiu tanto que ela ignora aquela informação total. E agora eu estou falando de psicanálise. Quando você chega numa loja, e me ajudem agora, você entra numa loja, o vendedor fala assim para você, olá, posso ajudar? Aí você fala, não, só tô. Aí ele fala, então, fica à vontade. Todo mundo fala isso, né? Quando você repete a informação, o seu cérebro ignora, sabia disso? Quando você é ignorado, você leva o seu potencial consumidor para um nível de inconsciência. Se está inconsciente, você se torna invisível, mesmo que você esteja na frente dele. E o pior, ele não quer a sua presença. É chato ter você ali. E você sai. Ok? Vamos falar um pouquinho a respeito de confiança. Você tende a contar os seus segredos para as pessoas que você conhece e que você confia. O brasileiro tem a média de 1 ou 2 melhores amigos, correto? Você não vai abrir as suas necessidades para pessoas que você não confia, correto? Quando a gente fala de uma relação comercial é a mesma coisa. Foi nesse momento que eu apliquei PNL dentro de vendas. Você precisa mostrar para as pessoas que elas podem confiar em você. Isso é necessário. Para isso, você tem que quebrar padrão. E como que você quebra padrão? Usando promessa. E aí eu brinquei com o nosso amigo no início, porque a gente teve um embate em Alphaville e foi sobre esse mesmo tema. Se eu chegar para você e falar assim, pessoal, eu trabalho com vendas, quem tem interesse em conversar comigo? É uma coisa. Para mim falar com o seu inconsciente, eu tenho que fazer uma oferta super irresistível. Eu ajudo o seu negócio, não me interessa o que seja, a faturar até 10 vezes mais. Em 6 meses. Como é que ele faz isso? Eu ajudo você a fazer dinheiro rápido pela internet. Como que ele faz isso? No momento em que eu trago informações que confrontam o seu cérebro, te mantém ativo, porque é uma informação nova. Se é novo, o seu cérebro absorve. Todos vocês estão olhando para mim. Significa que vocês estão me dando atenção. Logo, eu estou falando com a consciência de vocês. Mas, como você dirige o tempo todo, se eu perguntar qual foi o trajeto que você fez para chegar aqui, talvez você nem lembre. Caramba, eu passei, não lembro, passou batido. É porque você estava no modo inconsciente. Você acorda do mesmo jeito, escova o dente do mesmo jeito. A forma que você pega a escova, a forma que você faz os movimentos é exatamente igual. O problema é que você toca a sua vida da mesma maneira e você espera resultado diferente. Não vai rolar, não vai rolar. Quando nós falamos de consciência e você fala com a consciência, você chama a atenção. Só que é um laser, não, né? Atenção é o primeiro estágio. Segundo, no momento em que eu chamo a sua atenção, e eu chamo a sua atenção em cima de alguma coisa que realmente te interessa, eu ajudo você a faturar até 10 vezes mais. Você ficou agora o quê? Interessado. Se eu trouxesse um assunto que qualquer vendedor traz, você não daria atenção. No momento em que eu trago um tema de interesse, chama a sua atenção, você fica interessado. E aí você levanta a mão. Alessandro, quero saber um pouquinho mais. Como é que funciona? Aí entra a negociação 1 a 1. Nesse momento, a minha missão agora
é fazer você desejar o meu produto. Então, antes de querer que os funcionários desejem trabalhar para você, antes de fazer a sua parceira ou seu parceiro desejar você, antes de fazer o seu cliente desejar o seu produto, porque não é o seu produto que interessa, chame a atenção primeiro, desperte interesse, depois o desejo e talvez, se pá, vai ter algum tipo de ação. Caso contrário, não vai rolar. Como é que está nosso tempo aí? Tá legal? Tá legal? 10 minutinhos? Beleza. Todo mundo comigo aqui? Pessoal, quando a gente fala de promessa, é fato. Entenda o seguinte, o seu produto, quando eu falo produto, é produto ou serviço, ou curso, ou mentoria, ou assessoria, ou consultoria, não interessa o que você faz. Todo produto, ele leva o seu cliente do ponto A para o ponto B, correto? Que ponto B é esse? Se não está claro para você, não vai estar claro para o seu potencial cliente. Isso tem que estar muito claro para você. Beleza. Coloque outra coisa na sua cabeça. As pessoas compram pelo final. As pessoas compram pelo fim. Eu tenho uma escola de cursos. Se eu ficar vendendo a imagem das cadeiras, da lousa, eu não vou ter conversão. As pessoas compram pelo fim. Vocês vieram para o encontro de network. E todo mundo sabe aqui que a intenção é fazer negócio. É ou não é? Vocês vieram pelo final. O que acontece durante o processo cabe a vocês. Se você sabe disso, para atrair o máximo de pessoas é entender qual é a transformação que o seu produto causa. A promessa é o que vai alavancar o seu negócio, colaboradores de fato, relacionamento, qualquer coisa. Você precisa elevar a sua expectativa. Tamo junto aí? Tamo junto? Beleza. Quando a gente fala do jogo da internet, tá claro para vocês que eu tenho que chamar a atenção? Então pare de ficar panfletando na internet, e as pessoas fazem isso. Aí eu estou vendendo calçado, coloca a foto do calçado e coloca assim, de 300 por 250. Gente, todo mundo faz isso. Se você repete o que o seu cérebro faz, ele ignora. Se ele ignora, você não vende. E aí você fica chateado. Chateado você, levanta a mão, ó o Alessandro Guerreiro, entendeu? O que você precisa fazer? Coisas que quebrem o padrão, coisas que levem o seu consumidor a pensar diferente. Alessandro, me dá um exemplo. Quem aqui, tem alguma gestante aqui hoje? Não, né? Não? Boa? Mas tem mulher com filho. Imagina só que mulher solteira sem filho tem um pensamento. Mulher casada sem filho é outro pensamento. Mulher casada com filho é outro pensamento. Mulher grávida é outro pensamento. Vocês estão entendendo que cada pessoa tem um momento? Cada pessoa passa por uma fase. Se eu quero vender chupeta para uma mulher, para a criança, eu não vou ficar falando da chupeta, porque eu tenho chupeta de várias cores, vários modelos, não é isso que eu vou fazer. Eu preciso falar com o inconsciente. Você que está grávida, mãe de primeira viagem, cuidado com isso. Isso que chamou a atenção. A pessoa clica para saber do que você está falando, e lá você vai entregar um super do conteúdo. Nós temos diversos alunos de elite, alunos que já faturaram aí 100, 200 mil mensais, se utilizando de estratégias, tá? E uma das estratégias nós fizemos uma aluna de Rinodê, que vende Rinodê, faturar assim muita grana. E como que ela faz? Ela não vende o produto, ela vende o quê? Um estilo de vida. Você sabe qual é o melhor perfume para utilizar à noite? Clica aqui que eu vou explicar. O melhor perfume para o dia, para eventos durante o dia. Ela quebra padrão e ela fala de coisas que, no geral, as pessoas não falam. Agora para refletir aí. Quantas coisas você está repetindo? Quantas coisas você está mostrando para o seu cliente ou potencial cliente que são erradas e você não vai fechar mais negócio? Enquanto você fizer as mesmas coisas, o seu resultado não vai alterar o ponteiro. Ele não vai mexer o ponteiro. Você precisa pensar: qual é o grande benefício do meu produto? Qual é a grande virada de chave do que eu tenho para oferecer? E aí que está o jogo. Se você, por exemplo, até temos uma aluna que é advogada. Se você é advogado e você quer vender algum tipo de produto, conscientize o seu cliente primeiro. As pessoas nem sabem que elas precisam de você às vezes. Então comece a falar coisas simples. Olha, você é casado? Atenção, e comece a falar sobre a questão jurídica da coisa. As pessoas não sabem, somos curiosos. Assim como qualquer outra coisa. Tá claro isso, meu povo? Você precisa tirar as pessoas da inconsciência e levar para a consciência. Mas isso precisa começar com você.
E aí você começa a treinar a sua mente, mudando um pouco a sua rotina. Se você faz uma coisa hoje, amanhã você tenta mudar. Se você trabalha seguindo uma rota, vá por outra rota. Mostre para o seu cérebro que você é que está no controle. O seu cérebro busca o tempo todo prazer. Ele gosta de tranquilidade. Quanto mais desafio você dá para ele, menos ele quer. Então você precisa doutrinar a sua mente. Tem que ter agenda, tem que ter cronograma, tem que ter uma série de coisas para sua mente entender que quem está no controle basicamente é você. Certo, meu povo? É isso que eu tinha para dizer. Prazer gigantesco falar com vocês.